Bom, todo brasileiro tem complexo de vira-lata, certo? Ah, os carros que vendem aqui, já teve até presidente falando isso, né? Que os carros que são vendidos aqui no Brasil são carroças, etc. Bom, cavalheiros, eu parto do princípio que a gente merece o carro que a gente tem, tá? A venda aqui no mercado, se a gente tem isso aí para vender, é porque a gente merecia, tá? Então eu fiz seleção aqui de 5 carros que na verdade o brasileiro não mereceu. Carros ótimos, que por algum motivo foram injustiçados. E eu aposto uma coisa, essa aqui é a minha lista, é a minha opinião, e você não concorda com ela. Quer ver? Vou começar com o primeiro. 5 carros que o brasileiro não mereceu. Bom, no primeiro lugar, talvez esse aqui seja o mais polêmico da lista, né? Mas é o seguinte, o brasileiro não mereceu... Tô falando que nem o vinheteiro, né? O brasileiro não mereceu o Peugeot 206. Não mereceu. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer, insuportável, dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer, insuportável, dor incrível. Insuportável, dor incrível. O que já era lindo acaba de ficar maravilhoso. Peugeot 206 nova geração. Irresistível. Projeto global, cavalheiros, da Peugeot, num segmento extremamente competitivo, enquanto as montadoras aqui no Brasil ainda estavam com projetos defasados da década de 90 e alguns até da década de 80, nós tínhamos a Peugeot aqui inovando e lançando o Peugeot 206. Tecnologicamente, um carro mais avançado, seja no motor 1.6, 16 válvulas que nós tínhamos, TU5JP4, nome de liquidificador, eu sei, mas um bom motor 16 válvulas 1.6, ok? Na parte da suspensão também algumas inovações, enquanto tava todo mundo ali andando com o eixo traseiro rígido, né? O Peugeot já repensava a parte de suspensão e dinâmica do carro. Não era assim, né? Uma McLaren, né? Calma. Mas era melhor que aquele eixo de Santana lá que você tinha na traseira. Tá? Não que o Santana... Tá bom, outra polêmica. Vamos continuar. Aí depois também a gente tinha a parte eletrônica do carro. O chicote, a gestão eletrônica dos componentes elétricos, vidros, lanterna, sensor, desembaçador, né? Tudo isso caminhava por uma novíssima desembaçador. Tudo isso caminhava por uma novíssima central eletrônica chamada de BSI, ou Caixa de Fusivos Eletrônica, né? Que simplificava o chicote e trazia algo que você vê hoje em todos os carros que são vendidos hoje em dia. Né? O Peugeot 206, no segmento de hatchbacks, foi um dos primeiros a trazer isso como inovação tecnológica. E acontece que as condições de uso do Brasil, junto do... Vou sempre botar a culpa do dono, né? Porque o dono também tem muita influência nisso aqui. Junto do dono que negligenciava a manutenção, fez com que o Peugeot não durasse muito. Então, de certa forma, o Brasil castigou o Peugeot 206, que foi muito injustiçado, ok? Eu quase comprei um. Ainda bem que eu não comprei. Mas eu cheguei a considerar. Eu cheguei aí na concessionária para ver, e aí eu vi o valor, aí você fala, puta, mano, não dá para comprar isso. Não que o carro fosse ruim, mas enfim. Né? Tinha o Quicksilver, lembra do Quicksilver? Quase comprei um Quicksilver, mano. Ainda que eu comprei uma BMW velha. Aí você vai falar, qual que quebra mais? Hã? Entendeu? Entendeu? É uma questão de coragem no final, meu amigo. Vale dizer, né, que o 206 foi um sucesso de vendas do mundo inteiro, em países emergentes e em países de primeiro mundo. Ele vendia na Europa também. Você entende a importância do 206?
Ah, tudo bem, você parava ele na rua, o cara lá e abria a porta, né? Assim, simplesmente puxando o ar do vidro e a porta dobrava. Talvez não fosse assim, o francês, quando ele projetou o carro, não estava pensando que os caras teriam a audácia de roubar um carro desse jeito. Mas enfim, carro muito à frente do seu tempo. Em segundo lugar, nós tivemos aqui fabricado no Brasil, cavalheiros, o primeiro hatchback da gigantesca alemã Audi. Estou falando aqui do A3 1.8 Turbo, um carro que foi vendido aqui no Brasil a rodo, foi fabricado lá no Paraná, né? E de novo, outro carro que estava à frente do seu tempo, né? O A3 trouxe ao segmento dos premiums. Bom, a Mercedes tentou com a classe A, né? Talvez a classe A também merece uma outra menção aqui. Não. O A3, o brasileiro merecia. A classe A, não. Entende? E, um carro super moderno, fabricado dentro da plataforma ali do Golf de geração 4, mas com requintes de luxo e de acabamentos internos, né? Muito superiores, né? Nessa época a gente tinha o A3 com aquela iluminação vermelha interna, né? Muito típico de Audi, muito bonito, né? Eu gostava do vermelho porque ele fazia um pouco com um contraste, né? Com aquele azul da Volkswagen, e as outras marcas geralmente trabalhavam no laranja, no amarelo, e o Audi ia lá e pum, vermelhão, né? Tinha o A8, o 1.8T, o T vermelho, que era um motor lá de 180 cavalos, enfim. Qual que foi o problema do A3? Outro carro que estava à frente da sua época ali para o Brasil, né? Em termos de potência de motor, de potência por deslocamento ali, eu acho que era um dos mais fortes que eram vendidos aqui no país, né? E um carro que foi extensamente preparado, né? Tinha A3 andando na frente de Ferrari aí, né? Eu sei que você sabe dessas histórias, né? E elas eram verdadeiras, principalmente quando você passava o carro pro álcool, enfim, turbina KKK, cara, nossa, tô só lembrando dos bailes, né? Enfim, qual que foi o problema do A3, eu acho? Parte porque a manutenção desse carro era feito como o hábito dos anos 90, principalmente na parte ali de lubrificantes, né? Muito óleo mineral entrando nesses carros turbo, que já exigia uma norma específica, que inclusive eu acho que o início da VW502 foi aqui, né? Só que o cara trocava óleo no posto, meu amigo, né? E, enfim, um carro que depois do primeiro dono, sim, o segundo e o terceiro, é melhor nem entrar no perfil do segundo e do terceiro dono, né? Por motivos óbvios aqui. Mas um carro que ainda é o que eu acho que é icônico, né? Eu desejei ter um A3. Eu lembro quando eu fui num condomínio, numa festa de uns amigos e tal. E aí tinha um A3 novinho, vermelho. Puta que eu pariu, que carro maravilhoso. De certa forma, esse carro me fez até comprar a BMW, que era 10 anos mais velho. Mas enfim, A3 1.8, talvez um dos carros mais tecnológicos que eram fabricados ali na sua época, certo? E o Brasil não mereceu ele, porque ninguém cuidou bem desses carros. Tendo em vista os lixos que rodam hoje em dia, é terrível. Nossa senhora, como... Enfim, não sobreviveu ao brasileiro o A3 1.8. E nem ao romeno também, né? Se você parar para pensar, né, que é onde esses carros estão na Europa hoje, né? No leste europeu também. Será que o brasileiro é um romeno? Tem a Dacia dura bem, você entende? A lógica do negócio? Não, e de novo, viu o motor 1.8, cara, 1.8 turbo, né? O EA113, 20 válvulas, cara, o motor era 20 válvulas. Você entende, assim, a ousadia dos caras pra época, né? Mas, enfim, nossa, tá vindo tantas memórias terríveis aqui de estrada com esses carros. Enfim, é isso. Depois, cavaleiros, em terceiro lugar, esse aqui é bombástico. Esse aqui eu tenho certeza que tá na lista de todo mundo, de carros que o brasileiro teve e não mereceu. Nós tivemos aqui, fabricado no Brasil, o motor 5Tech, que era integrado na plataforma do Marea, e o brasileiro não mereceu o Marea, cavaleiros. Ali na década de 90, dessa lista, o carro que estava mais à frente, o mais... Bom, tem um... Pera,
Vou chegar ainda no quarto lugar. Mas aqui em terceiro lugar, o Maré ali, um dos carros mais à frente do seu tempo. Eu contei muito da história aqui desse carro com um Fivetech maravilhoso prata, um 2.4 aspirado. Clica aqui nesse vídeo para você dar uma olhada lá, que foi um vídeo, gostei muito desse vídeo, a galera também, é um vídeo que tá indo muito bem aí no canal. A gente conta um pouquinho da história daquele amor incompreendido, né? De um lado nós tínhamos o Romeo, um lord italiano, né? Todo sofisticado, pomposo, né? À frente do seu tempo, né? Com aqueles frufru assim e tal, aquela tecnologia embarcada, né? Injeção eletrônica, né? Aquele intervalo de troca de óleo polêmico de 20 mil quilômetros, né? E o brasileiro andando com aqueles óleos de reciclagem de posto de BR-116, entendeu? Tô mentindo? Não, velho. Não tô mentindo. Você conhece essa história, né? Junta também com aquela coisa de trocar a correia dentada no intervalo curto, 60 mil quilômetros, se eu não estava enganado. Como assim? Não, mas não tenho acesso. Olha aqui, eu demoro 1 hora para trocar a correia do Fire. Olha só esse Maré, que absurdo. Como que a Fiat, não era isso que os mecânicos falavam? Como que a Fiat, ferramenta para travar ponto, que absurdo, né? E, enfim, um carro muito à frente de novo do seu tempo, que foi muito criticado aqui. Todo mundo chama de bomba e todo mundo que chama o Maré de bomba não entende porra nenhuma de carro. Pronto, falei, entendeu? Sabe qual que era a pegada do Maré? Você ligar ele de manhã, aí vem aquele... Cara, você entende? Vai ver o vídeo para você entender a reação que eu tive ao Maré, assim, eu tive uma síncope naquele vídeo. Vai dar uma olhada, você vai entender o que eu estou falando. Se você não concorda comigo, olha o vídeo primeiro, tá? Então Maré é mais um desses carros aqui nessa lista que o brasileiro não mereceu. E aqui eu ponho na lista os mecânicos e ponho na lista aqui os donos que achavam que tinham comprado o quê? Um Fiat Uno. Não que o Uno seja assim tão difícil de consertar, mas um carro que merecia uma mudança de hábito de todos aqui que habitavam esse continente. Depois, cavaleiros, ali na década de 70 nós tivemos talvez o Volkswagen mais belo da história. Ele foi 100% brasileiro, fabricado aqui em São Paulo, da onde que muitos dizem que vem o nome. Estou falando aqui do SP2, sim, certo? E todas as piadas que vem junto, né? Porque o SP2 seria São Paulo 2, né? Porque tinha o SP1, que era uma versão do SP2 mais ralé. Eu contei toda essa história também no vídeo aqui do SP2, dá uma clicada aqui. Acho que um dos vídeos que eu fui mais criticado aqui nesse canal foi o vídeo do SP2. Né? Sem dúvida alguma, porque o brasileiro que tem aquele complexo de vira-lata não consegue perceber que o SP2 é um dos carros mais belos da sua época e talvez o Volkswagen mais belo da história. Tô errado? Até a Mercedes fez uma homenagem ao SP2, entende? A questão é que o SP2 ele foi feito numa época que o Brasil era muito limitado tecnologicamente, né? E foi um exercício de ousadia, né? Grande parte pelo CEO da época ali da Volks. Dá uma olhada nesse vídeo que eu conto toda essa história com bastante detalhes. E o que sobra do SP2? As piadas sem potência, que é o SP. Que era o outro que eu só para dois, né? Só para dois. Não, e tem umas pesadas que não dá nem para fazer aqui, que elas são meio pornográficas, assim, as piadas. É melhor não fazer. Mas isso grande parte porque a Volkswagen não tinha muita opção de motor naquela época. Eles acabaram partindo para o Boxer, né? De 4 cilindros. Aqui dupla carburação e uma relação de câmbio diferente, né? Fizeram o possível com o que tinha na época para trazer um carro com design de esportividade para um desempenho de esportividade. E aí foi essa disparidade, talvez, que nascem todas as piadas e todas as injustiças para um dos Volkswagen mais belos da história, que foi feito aqui no Brasil.
e no final todo mundo fala mal. Aí quando os caras fazem um negócio bom e todo mundo fala mal, você vai ter vontade para fazer o negócio de novo? Não, você manda todo mundo tomar no cu. Fala, não vou cuidar mais disso aqui, chega desse jogo, entendeu? Então, ó, vão todo mundo tomar banho para quem fala mal do SP2. Tá? Vocês não merecem, vocês merecem andar com esses elétricos que vocês andam hoje. Toma, vou parar de apontar, é feio, né? Depois, cavalheiros, ali na década de 90, nascia um dos carros mais importantes, mais completos e mais perfeitos, se você considerar as características e as particularidades do mercado automotivo brasileiro. Estou falando de um carro que nasce de um projeto da Europa e foi exaustivamente desenvolvido, né? Principalmente no quesito custo e cadeia de produção, e que o Brasil jogou ele fora. O Brasil jogou esse carro fora. Você entende o desperdício que foi quando nós terminamos com a fabricação lá do GM Classic? Estou falando aqui, na verdade, do Corsa B, certo? Então aquela plataforma ali dos anos 90, barata, simples de fabricar, capex já esticado por décadas ali de maquinário entre todos os fornecedores e definitivamente um dos carros mais baratos para serem comprados na época. Servia a todo mundo, porque era um 3 volumes, né? 4 portas, porta-malas, transportava tranquilamente uma família numerosa, né? Por que não? Motor, esse carro, na verdade, se você pensar desde do Corsa B, né? Eu cito muito o Classic aqui como um grande exemplo da nossa indústria, para um carro que era perfeito para o Brasil. Citando junto ali o motor 1.4, né? Família 1 da GM, mas lembrando também que o Classic chegou a ser vendido na versão 1.0 com o VHC, o Very High Compression, certo? Resolvendo um dos problemas que nós tínhamos naqueles motores flex, né? Que nunca é bom em nada, né? Não era bom em gasolina, não era bom em álcool, né? O VHC resolve esse problema e traz uma eficiência energética maior, principalmente quando utiliza-se álcool, né? Com um incremento simples ali de engenharia, mudando pouco a base da excelente Família 1, que era um motor, inclusive, que todo mundo no Brasil inteiro, você ia para Amapá, eu aposto que tinha uma autopeça lá, com os biquinhos, uma juntinha da tampa de válvula que estava sempre vazando, né? Mas não era um problema o vazamento, você entende? Era um suor, né? Que faz parte do modo de vida brasileiro com temperaturas mais tropicais, né? Por que não? Eu não estou brincando aqui. Acho que o Classic foi estendido ao máximo. Não é à toa que nós tínhamos aí muitos taxistas, né? Que são caras que entendem de carro na sua essência, né? Dependiam muito dele durar. Tinha taxista aí rodando com 600, 7 mil quilômetros, com motor original ainda, né? E se quisesse fazer motor, cara, simples, sem grandes complicações, um carro barato de comprar, um carro barato de manter. Na parte de segurança, Guilherme, vai bater, não bate o Classic, é só não bater o carro, você pega um Dolphin Mini e bate aí pra você ver. Faz isso, carro 2026, ou Kwid, faz o Kwid bater, você acha que vai ser tão diferente assim? Mas os caras ainda conseguiram botar airbag no Classic, conseguiram botar ABS, né, num projeto mais antigo. Enfim, pra mim ali o ápice de um carro que deveria estar sendo vendido até hoje, não fosse o complexo de vira-lata dos nossos legisladores e olhar para a Europa, para um mercado que não tem nada a ver, seja no per capita, seja nas condições atmosféricas, seja na indústria que está montada lá, e importa toda uma legislação, né? Os caras não tem nem etanol lá, cara. Você entende? Aí eu, não, mas isso aqui é o futuro, não. O Brasil vai estar na ponta e mata um carro que entrega muito mais que um Kwid entrega hoje, que ia ser muito mais barato de fabricar, porque estava tudo pronto já, toda a linha de produção, toda a cadeia e mataram esse carro. Durma com esse barulho, meu amigo. Você merece os carros que você tem. E os legisladores. E tudo. Então é isso, cavaleiros. Certas coisas são para sempre. Como, por exemplo,
o Classic ou essa cadeira que eu estou sentado aqui da Geniodesk, né? Você ainda está comprando essas cadeiras gamer, que não dura 3 meses, meu amigo. Compre uma cadeira ergonomicamente pensada para você, não um item convenhamos, quem que vai querer ficar sentado no banco de GT3? Você já sentou no banco de GT3? Eu aposto que você se arrependeu. Ferramenta errada para o trabalho que você está prestando, que é isso aqui, né? E dá uma olhada, a gente tem um cupom de desconto. Tem também a mesa com ajuste de altura lá na Geniodesk. Tá valendo ainda o nosso cupom, certo? Sempre que eu cito ele aqui, a gente bomba de vender lá, né? Porque o Brasil acorda para algumas coisas que aqui vocês merecem. Compra lá, dá uma olhada, vem na minha, que é uma cadeira para ver daqui. Beleza? A mesa também. E outras coisas também, uns apetrechos. E é isso. Eu gravei esse vídeo aqui com licença poética. A ideia é a gente descontrair, dar uma olhada em coisas mais nostálgicas do passado, para você ver como tudo no passado era melhor e no inferno que você vive hoje. Esquece. Para, o vídeo está ficando muito pesado, era para ser humor. E se você não concorda comigo, posta aqui embaixo onde que eu errei, certo? E tomara que o YouTube esteja aceitando o áudio, porque aí você já manda o áudio chorando também. Beleza? Falou, até o próximo. Considere se inscrever nesse canal.